Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, agora pra mim aqui ainda é bom dia, são 11 horas da manhã. Vim aqui dar uma atualizada pra vocês, a gente tá bem sumido aí e não tá dando tanto tempo, muita coisa aconteceu, conforme, não sei se já postei ou não o outro vídeo, mas a gente sempre fica esperando aqui um momento mais propício, né, onde a gente tem um pouquinho de tempo para poder gravar alguma coisa para vocês e nem sempre dá certo os meus horários, o da Débora, e muita coisa aconteceu de verdade. Desde o último vídeo que a gente postou, a gente desanimou de ficar postando a rotina e tudo, porque foi uma correria. Eu vou deixar essa outra parte para outro vídeo, mas enfim, nesse vídeo aqui eu quero colocar aqui para vocês a nível do que aconteceu a nível de trabalho, certo? Desde o outro vídeo, se eu não estou em erro, é porque eu não me recordo, eu lembro que eu gravei um vídeo, quando eu comecei no TVDE com o carro alugado, eu já tinha comprado o nosso carro novo, o vídeo do carro novo a gente tem, eu tenho certeza que esse já foi postado. Porém, o documento demorou muito a chegar, então, para resumir para vocês, eu aluguei um carro, um Megane, eu gravei o vídeo, mas não lembro, esse eu não lembro se eu postei. Enfim, eu estava trabalhando no carro alugado, fui para o Algarve, trabalhei no Algarve, voltei para cá, trabalhei aqui também, e as coisas não caminharam 100% conforme planejado. Eu comecei no TVDE mais ou menos no meio do ano, peguei o verão, que foi uma época que supostamente é para render muito bem. Rendeu, mas não rendeu o esperado, certo? Eu estava num carrinho muito econômico que só fazia categoria X, ou seja, só o básico. E, enfim, tinha que pegar as corridas de baixo valor, as corridas que ninguém queria pegar, porque era o que o carro fazia. Dali, eu fui trabalhar com o meu carro. Meu carro, a documentação ficou pronta em novembro, já no inverno. E eu pensei, bom, Eu cheguei até quando eu estava no Algarve, descer com o C4 para lá, porque eu fiquei esperando, eu tentei ir atrás de despachantes e tudo para ver se a gente conseguia liberar a documentação ainda no verão, porque agosto, setembro ainda dava para faturar alguma coisinha. Mas não correu como o esperado. Então o que aconteceu? Eu peguei o C4, desci para lá e estava dormindo dentro dele, trabalhando no Megane, que era um carro alugado, e eu iria devolver esse Megane em Lisboa. Ele era de um amigo de Lisboa. Daí eu falei, bom, já tô ali, depois eu pego outro carro, vou para lá, trabalho no C4, porque para dormir dentro do Megane era terrível. Eu já acho que eu já não tenho mais foto de como tava para eu dormir. Entre o colchão e o teto me sobrava um espaço assim, e eu viro muito enquanto eu tô dormindo, eu me mexo muito. Não dava para eu me mexer nesse carro. Às vezes, para mudar de posição, praticamente eu tinha que descer até o porta-mala, porque o colchão ficava assim. Então, aqui está o banco da frente, aqui é o porta-mala. Então, como eu deitava o encosto dos bancos, o banco traseiro eu deitava quase todo, ele ficava mais ou menos assim, de inclinação. E os dianteiros eu encostava ele todo à frente e deitava o encosto. Só que quando eu montava o colchão inflável, ele ficava dessa posição. Então, para eu me mover, eu tinha que descer quase que encolhido no porta-mala, mover para o lado que eu queria e voltar a cabeça para cima. Então, era um caos. Eu levei o C4 para poder dormir melhor, porque sem descansar não dá para trabalhar. E, enfim, o documento não ficou pronto. Depois eu tive que ligar para a Débora. Ela desceu de ônibus 9 horas de ônibus, para poder ir buscar o carro lá em Lisboa, lá no Algarve, em Faro. E ela subiu e eu ainda subi no Megane pegando corrida até vir aqui no Porto, que eu ainda não tinha entregue o Megane, não ia entregar ele de volta, porque o documento do C4 acabou não saindo. Então já estava acabando a temporada do verão, e, enfim, não deu certo. Quando foi novembro, o documento do C4, enfim, ficou pronto. O seguro ficou altíssimo. Eram 3.500 euros de seguro, porque o seguro TV dele é muito mais caro, ele é absurdamente mais caro do que o seguro normal. Hoje o C4 está com seguro completo. Eu pago a volta de 600 euros com
todo tipo de cobertura, tudo, desastre natural, chuva, tudo que é possível, tudo. O mais completo que tinha foi o que eu coloquei agora. Eu pago 600, mais ou menos 600 euros. E o seguro do TVDE, o contra terceiro e que também protege o carro a nível de batida, somente batida, tava 3.500 euros, era muito caro. E eu tive que parcelar para pagar ele em 12 vezes, porque eu tinha que pagar mensal, não dava para pagar isso tudo de uma pancada só. E pronto, trabalhei no C4 até mais ou menos, foi janeiro, fevereiro. E, pessoal, não rende, não tava vencendo. Pagar seguro caro, porque meu carro é um carro de 7 lugares. Pagar seguro caro, pagar gasóleo, porque o meu carro ele é muito econômico se eu tiver na autoestrada. Muito, muito econômico. Agora, se eu tiver no Pará, que ele é 6 marchas, então ele é muito econômico em longas viagens. Agora, dentro da cidade, para e arranca, principalmente aqui no Porto, que tem muito morro, é subida e descida, o carro não rende. Então, o meu carro faz uma média muito de consumo muito alto nesse para e arranca do trânsito. E em horários de pico aqui é terrível. Então eu peguei o inverno trabalhando e no final do inverno, tirando limpos, pagando a parcela do carro, pagando o seguro do carro. Tem gente que eu sei que vai criticar que eu não posso calcular a parcela do carro, mas ao final das contas me diz você se vale a pena ou não. Pagando seguro, gasóleo, a limpeza, porque eu tinha que limpar o carro sempre. O carro é branco, então as laterais, tapete, toda hora eu tinha que, pelo menos uma vez por dia, eu tinha que dar uma parada, dar uma limpada, aspirar. E eu moro em prédio, não dá para aspirar na garagem. Cheguei a comprar um aspirador portátil, mas não vence. A bateria dele não vence carregar aquilo ali. Enfim, no inverno que eu trabalhei com o C4, me rendeu mais ou menos 600 a 650 euros ao fim do mês. 650 euros. Para quem não é nada, não paga nenhum arrendamento. Então, isso contando, pagando a parcela do carro. Ah, pessoal, muita gente pode falar, o carro é um investimento, o carro vai ficar para você, ok. Então, soma aí 244 euros nesses 600. 850 euros que eu estava recebendo ao fim do mês. Então, para você viver aqui com 850, sendo que aí sim eu ia ter que pagar a parcela do carro, pagar as despesas, é sem chance. Não rendeu. E não foi por falta de horários. Tinha dia que eu saía de casa às 5 horas da manhã, trabalhava até a hora de levar os meninos para a escola. Quando a Débora não podia levar, quando ela levava, eu ficava por conta. Enfim, na realidade, nesse período, ela estava sem carro. Ela trabalhava aqui próximo de casa, ela conseguia ir a pé e eu tinha que levar os meninos para a escola e buscar. Então, o que aconteceu? Eu estava nessa correria, não tava conseguindo vencer as contas e decidi sair do Uber. Então, foi quando eu fui para Espanha, eu fui trabalhar de eletricista, apareceu a oportunidade de trabalhar de eletricista em Barcelona, no estádio do Barcelona, no Camp Nou. Eu estive lá, fui pra lá, não me recordo agora exatamente se foi fevereiro ou março, eu tenho quase certeza que foi março. E tive fazendo a eletricidade do primeiro anel, a parte de baixo, onde ia liberar para ter os primeiros jogos. Então nós fomos, eu e mais 17 ou 18 eletricistas, mais ou menos isso. E quando chegou lá, foi um caos. Eu vou tentar colocar alguns pequenos vídeos do local. Supostamente era pra gente ter alojamento, transporte do hotel até o estádio e hospedagem, transporte e alimentação. Era tudo por conta deles. Eles estavam pagando 13 euros a hora. Supostamente era pra gente trabalhar de 9 a 10 horas diárias. Ou seja, ia dar um valor bom. Já adiantando para vocês quanto que seria. Porém, aconteceu tanta coisa. Hoje eu acho que já posso falar também, porque já passou tudo isso. Uma série de burocracias para trabalhar lá. O estádio estava um caos. Acontecia assim, tinha que passar a cablagem em uma sala.
Um exemplo para vocês. Tinha que passar passagem de cabo em uma sala, ligação ao quadro, deixar ela funcional. Trabalho para 2 pessoas, vamos colocar aí muito, 2 dias de trabalho com 2 pessoas, isso colocando muito. Chegava ali, o nível de desorganização era tão grande porque tinha o pessoal da diretoria, abaixo vinha o pessoal da construtora, aí vinha os engenheiros, aí vinha os chefes das empresas e vinha a gente. Então chegava lá, eles não sabiam, eles contrataram supostamente 18, acho que foram 18 eletricistas. Chegou lá, éramos 6 eletricistas e o resto mal conseguia trabalhar como ajudante. Tinha pessoas muito boas e tinha pessoas que eram péssimas, tanto a nível profissional quanto a nível pessoal, mas enfim, era o que a gente tinha para fazer, para trabalhar. Resumindo bem para vocês, nós tínhamos um caos de alimentação. Eu, no meu primeiro sábado lá, o primeiro final de semana, primeiro que eu saí daqui, foi como eu tinha só o papel da CPLP, eles não quiseram arriscar comprar a passagem de avião. Então, eu já tinha aplicado, já tinha organizado tudo, estava esperando o agendamento da AIMA para fazer o cartão. Enfim, 25 horas que eu saí de Portugal, subi e dei a volta em todo o norte da Espanha, passando lá na fronteira da França para depois chegar em Barcelona. Foram 20, se eu não estou enganado, 23 rodoviárias que eu parei. 23? Não, 11. Foram 11 rodoviárias que a gente parou em 25 horas. E a empresa não mandou nenhum valor pra gente comer na estrada. Eu tava realmente no limite, porque eu não tinha dinheiro pra nada. Todo o dinheiro que eu tinha, praticamente eu deixei com a Débora. E quando eu cheguei lá, comecei a trabalhar, ia pra obra, tinha as formações, aulas e tal. Resultado, a comida que serviam no hotel, ou era a comida servida no... Até que a comida servida no hotel, ela tinha um bom aspecto. A comida do refeitório, eu vou tentar colocar para vocês aí, pra vocês darem uma olhada. Nem o aspecto, nem o cheiro, nem o sabor. A comida do refeitório era horrível. E a gente comia ao lado dos banheiros, em um lugar totalmente cheio de lama no chão, sem nenhuma condição sanitária. Terrível. Mandei e-mails para a empresa, mandei fotos, mandei vídeo que eles pediram, mandei pelo WhatsApp. Enfim, não foi tomada nenhuma providência. Disseram que ia verificar, ia falar com o pessoal que contratou, né, com o pessoal da construtora, que não vou citar aqui o nome, mas se alguém quiser saber, pesquise aí, a contratante geral, e ninguém tomou providência nenhuma. Do primeiro ao último dia, a comida era servida da mesma forma, no mesmo local, em meio de ratos, animais, pombo e lama. Era um caos, o local era um caos. Pois bem, a pior parte eu acho que foi as bandejas de armazenamento de comida serem colocadas no chão. Era um chão com lama, um pallet, desses pallets de transporte que eles transportavam o material para cima e para baixo. Em alguns casos até os banheiros químicos ia em cima desse pallet, era usado para colocar comida em cima. Era um negócio horrível. E pronto. Tive infecção alimentar, tive gastroenterite, fui parar no hospital. Ainda tenho guardado aqui o papel. Vou ver se eu consigo tirar algumas informações lá, mas deixo pelo menos o primeiro nome para vocês verem direitinho. Se eu conseguir cortar, eu coloco. Se não coloquei, porque não dava para cortar as informações, porque lá tem meus documentos e tudo. Enfim. Tive infecção alimentar, mas mesmo assim ainda tive que ficar mais um tempo, porque precisava levantar um dinheiro. Aí fui ficando, vim fazer a entrevista. Vim de avião para fazer a entrevista e eu ia voltar para lá de ônibus de novo. Só que não dava tempo, porque eu tinha saído de lá na sexta-feira à noite, ou seja, eu chegaria aqui no sábado de manhã. Acho que foi mais ou menos isso. Peguei o voo, eu paguei do meu bolso a passagem para vir, fiz a minha entrevista na IMA, estava esperando chegar o cartão e pronto, deu tudo certo. E eu precisava voltar para lá. Só que para eu voltar para lá, dirigindo eram 15 horas. De ônibus, com o horário que eu ia sair daqui, ia perder 3 dias de trabalho. Porque eu só conseguiria sair daqui na segunda
que foi o dia da entrevista, na segunda-feira à noite, e ia chegar lá praticamente só na terça-feira. Então, não dava para fazer assim. O que eu tive que fazer? Eu tive que pegar o limite do cartão, comprar um carro para Débora cuidar dos meninos aqui, porque ela estava no C4 para levar eles para a escola e fazer tudo. Deixei o Fiat Idea aqui e tive que ir no C4. Eu vi na internet que tinha algumas coisas a respeito de ano que o carro não, os carros de determinados anos tinha que fazer uma inspeção para poder entrar em Madrid e Barcelona, era uma coisa assim, mais ou menos. Daqui lá eram 1.280 quilômetros. Eram praticamente 15 horas, porque tinha que parar para comer e dar uma parada para ir no banheiro e tal. Enfim, peguei o carro e fui. Cheguei lá, não me recordo já a hora que eu cheguei, mas eu cheguei praticamente na hora de já ir trabalhar na terça-feira. E pronto, e fui trabalhar, ainda não estava 100% recuperado. Comecei a parar de comer. Eu falei, eu vou ter que fazer um teste, eu não consigo manter a minha alimentação em geral. Café da manhã, que era no hotel, o almoço era no estádio, a janta era no hotel. Eu falei, não dá pra eu eliminar os dois e ficar comendo só na rua, até porque a gente saía de lá às 5 da manhã, e ainda tinha isso. O hotel ficava a 2 horas de distância. Dava 1 hora e meia para ir, mais ou menos, e 1 hora e meia para voltar, ou às vezes até 2 horas para voltar, dependendo do trânsito que a gente pegava, porque era horário de pico. Então a gente saía às 5 da manhã do hotel, acordava às 5 da manhã, tomava o café e já ia pro ônibus. E chegávamos lá para começar o trabalho às 8. Então, começávamos às 8, às 13 parava para almoçar, às 18 a gente parava o trabalho e ia pro ônibus, chegava no hotel à volta das 7h50, 8, já chegamos às 9 por conta do motorista que foi trocado. Ele errou um caminho e ninguém sabe o que acontecia e pronto. Chegamos lá às 9 e tal, já tinha encerrado a hora do jantar. Simplesmente, a cozinha já fechou, não tem como comer. Comunicamos com a pessoa que estava lá e ficou por isso mesmo. Ele falou, olha, o que eu posso fazer, eu tenho algumas coisas para comer no meu quarto, se vocês quiserem a gente divide aí com vocês e pronto. Ok. Fui parar no Burger King, falei, não vai ser aí mais 10 euros que vai terminar de me empobrecer. Ok, foi essa jornada e eles tinham me promovido a líder de equipe, que quando a gente foi, a desorganização foi tamanha por parte da empresa e de toda a coordenação, que quando a gente chegou não sabiam que a gente estava indo. Não tinha trabalho inicialmente, então a gente ficava muito, muito tempo parado, muito tempo ocioso. Mas quando começou a aparecer trabalho e apertar trabalho, que foi construir a estrutura onde seriam colocadas as caixas de som, passado as eletrocalhas de iluminação e tudo, eles dividiam a gente em pequenos grupos, acho que foi na segunda semana, e o grupo que estava eu mais um colega eletricista e 2 ajudantes, a gente conseguiu deslanchar. Então a gente fazia o trabalho, tinha que dar a volta em todo o estádio e a gente foi lá viu como é que era para fazer, peguei o projeto, entendi o que era para fazer e a gente executou tudo direitinho. O projeto estava muito errado, porque o estádio começa com a lateral, suponhamos, desse tamanho, em alguns trechos fica assim, e outros fica assim, o espaço que a gente tinha. Então tinha que ser dividido para, no final das contas, bater certo os tamanhos e pronto. Era onde ia passar as eletrocalhas com cabeamento e tudo. Ok. O vídeo fica um pouquinho longo porque é para explicar para vocês tudo o que aconteceu até agora, né? E pronto, foi uma experiência bacana conhecer o estádio do Barcelona. Para o currículo é algo fenomenal. A desorganização lá foi muito grande. Como a minha equipe foi a equipe que sempre estava trabalhando e sempre ok, eles ficaram entre eu e esse colega para a gente decidir entre a gente quem que seria o líder geral da equipe, e esse líder ia colocar mais suponho, dois vice, mais duas pessoas para coordenar 2 equipes. E eu ficaria para comunicar com os engenheiros, porque eu consegui entender a linguagem deles, a linguagem técnica, e consegui entender
O inglês, que o meu inglês não é tão bom, e o deles, um era romeno, falando um inglês, com sotaque muito difícil de compreender. Então, tinha um que era romeno, um que era... não me recordo exatamente. Era um romeno, tinha um russo e tinha mais um outro. Cada um dava uma ordem diferente e tinha o chefe deles que só falava... não vou me recordar. Mas enfim, até o inglês era complicado. O espanhol nenhum deles falava, somente o inglês. Então a empresa falou: não, pelo desempenho fica o Rodrigo como líder para comunicar com os engenheiros e passar para as duas equipes executar. E ele vai trabalhando com as duas para organizar e finalizar ao final das contas. E pronto, foi o que a gente fez. O nosso trabalho foi isso, para cuidar de toda a parte de cablagem. Depois teve um quadro geral, uma sala de distribuição que nós passamos as cablagens também, trocando a cablagem antiga por cablagem livre de halogênio. E eu pedi demissão do trabalho, eu falei para mim já não dá mais, não estava suprindo. E aconteceu um fato engraçado, eu entreguei a carta de demissão para o responsável pela empresa lá. Ele segurou porque ele tinha algumas informações, ele não me falou nada, mas ele tinha informações de que no dia seguinte ia ter muitas mudanças. E eu entreguei a carta, falei para ele que a partir eu só ia fechar o mês e já ia voltar. E quando eu pedi... aliás, fechar o mês não, isso foi numa quarta-feira. E na quinta-feira supostamente a gente ia vir. O que me levou a tomar essa decisão? Além das condições, o valor era bom, mas as condições eram muito ruins. Tá longe da família tava complicado. Se eu quisesse vir em Portugal, eu tinha que vir por meios próprios. Então, o que eu tava fazendo? Eu pegava o carro de 7 lugares, colocava com 5 pessoas e bagagem, ou 7 pessoas sem bagagem, para vir, e eu trazia só a minha mochila com roupas para lavar, para não ter que gastar lá. E as pessoas pagavam a despesa e eu vinha conduzindo e usava o meu carro. Então, eu vim no feriado de Páscoa, se eu não estou enganado, e depois teve mais uma outra viagem que a gente fez. A cada 15 dias, mais ou menos, eu tentava vir em casa. E ficava pesado para Débora, porque tinha muita coisa acontecendo aqui. E parte da explicação vai estar lá no outro vídeo, das coisas que estavam acontecendo. Graças a Deus, em nenhum ponto foi entre eu, ela e os meninos. Foram das pessoas que estavam aqui em casa e tudo. Muita coisa foi acontecendo. E pronto. E nesse meio tempo, houve o apagão. E quando houve o apagão, foi quase nos dias que eu tomei a decisão de vir. Foi nas mesmas semanas ali, nas semanas próximas. E qual foi o meu ver? Aconteceu o apagão, nós perdemos comunicação total. Eu estava a 15 horas no mínimo da minha família. Isso contando que eu conseguisse abastecer no meio do caminho, porque lá eu tava com o tanque cheio, graças a Deus eu sempre ando com o tanque. Hoje eu tenho o tanque dos 3 carros e da moto sempre cheio. Chega no meio, eu vou lá completo, eu não gosto de contar com alguns problemas assim, com as coisas não planejadas. E, enfim, eu acabei por pensar, bom, se eu sair daqui agora, eu fico no meio do caminho, eu preciso abastecer. O meu carro faz aí a volta de 900 km, eu teria que ter combustível para mais 300 para chegar aqui, e não tinha comunicação nenhuma, não sabia como estava a Débora, os meninos, e eu falei, não, eu não vou mais passar por isso, eu consigo coisa melhor lá. O dinheiro não é tudo, porque eu comecei a ganhar dinheiro, tinha muitas contas para pagar, inclusive tive que comprar o carro para poder ir no outro, que praticamente o que eu ganhei lá ficou pelo outro carro, e paguei as contas correntes do mês, ou seja, não me sobrou dinheiro. Mas pronto, eu falei, eu vou embora. Vim embora, cheguei aqui, primeira coisa, Uber. Já estava acabando o inverno, falei, vou tentar de novo. Tentei no Uber até passar o verão, e trabalhando na elétrica particular, né, o que caía para mim, o que aparecia, as indicações.
trabalhei na eletricidade e na maior parte do tempo no TVDE. Tomei alguns golpes na eletricidade, trabalhei, não recebi, acontece. E aí chegou meu cartão de residência, o que me deu um pouco mais de tranquilidade a nível de se eu trabalhasse e não recebesse, eu poderia ir lá, acionar a justiça e tal, e procurar os meus direitos de uma forma mais branda. Aí as pessoas vão falar, mas mesmo com documento vencido você poderia? Sim, poderia. Mas quem é que vai entrar na delegacia, quem é que vai procurar um tribunal, sendo que está com a residência vencida? Eu não quis fazer, não quis arriscar. Estou errado? Penso que não. Quem achar que eu estou errado, tudo bem, pode pensar que eu estou errado, mas eu trabalho com fatos e sempre tento trabalhar o mais correto possível. Então, quando chegou meu cartão, eu falei, pronto, agora as coisas vão mudar mais um pouco. E mesmo no verão, eu tive no Algarve mais uma vez. Dessa vez eu fui para fazer um trabalho, a pessoa que contratou para fazer esse trabalho, no final das contas, fez um acordo, fizemos um combinado, e esse combinado não foi cumprido, a pessoa simplesmente falou, não tem condição de te pagar, pode ir embora. E eu tava lá no Algarve, sem receber, que ele falou que só posso te pagar quando eu receber daqui, quando eu terminar aqui e receber. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro nem pra você ser o carro pra voltar. E pronto, mas como eu tava no meu carro lá, tava no C4, peguei as minhas coisas, coloquei no carro, e lá eu tava rodando de Uber. E eu consegui fazer até uns 100 e poucos euros o dia. E esse valor cheio não é valor final, porque aí eu tenho que pagar slot da empresa, eu tenho que pagar seguro e eu tenho que pagar combustível. Mas vim, descarreguei as coisas aqui, porque como estava no verão, estava muito quente, eu levei ar-condicionado, levei minhas ferramentas, tive que trazer tudo de volta. Tentei rodar aqui alguns dias, mas não estava 100%. E já estava começando a terminar o verão, iniciozinho do inverno, início do outono, já estava esfriando um pouco. E eu falei, bom, vou tentar ir pro Algarve e ficar mais um tempinho. E tava tendo um festival, o Afro Nation. Eu decidi tentar ir para fazer mais algum dinheiro. Desci de novo. Só fiz o dinheiro que eu tive de despesa para descer e para voltar depois. Não me rendeu mais do que estava rendendo aqui. E o seguro estava vencendo. Eu, antes de renovar, tinha mandado alguns currículos. E o colega que trabalhou comigo lá em Barcelona me indicou para um trabalho de uma empresa que estava precisando novamente para a Espanha. Mas dessa vez para uma empresa menor de um outro brasileiro que estava com trabalhos lá e pagava a hora. Já não me recordo, acho que foi 11 euros que foi acordado com ele. 11 euros, só que a despesa era minha. Porém, lá tinha um apartamento e eu só ia ter despesa de comida. Eu ia no meu carro, ele ia pagar a despesa de combustível para eu ir no meu carro. Eu ia fazer a compra, fazia minhas marmitas, levava a marmita, comia e voltava para casa, fazia a janta. É pago por hora, eu tinha onde dormir, não precisava usar meu carro. Inicialmente, esse foi o combinado. Aí aconteceu não sei se foi no primeiro final de semana, acho que foi o primeiro final de semana, era férias do pessoal que já estava lá. Só que como eu tinha acabado de ir, eu não tinha direito a férias. Ou seja, eu tive que ficar lá, sem trabalhar, supostamente, porque eles estavam aqui. Eles iam passar alguns dias aqui, não sei se 3, 4 dias. E eu só ia ter o sábado para trabalhar. Porque na segunda-feira, o outro rapaz com quem eu ia trabalhar, que ia me passar os trabalhos e tudo, ia ter que voltar para Portugal. Ou seja, ia ter que ficar no apartamento 3 dias parado sem receber. E tive um contratempo aqui, que eu tive que voltar para resolver. E falei pra minha esposa, eu não vou arriscar. Vou voltar e ficar no Uber mesmo. Vou ter que renovar o seguro e ficar no TVDE. E tentei mais uma vez. Aí, mais uma vez no inverno, o Uber não estava rendendo o esperado, como já era de se esperar, né? Resumidamente, o que aconteceu no TVDE que não deu certo? Falando abertamente e falando rasgado, pessoas que não falam português, pessoas que não têm carta de condução, que não têm documento, que com toda certeza, por não ter tudo isso, não fizeram curso TVDE, simplesmente estão aí na rua trabalhando. Eu sei que eu sou imigrante, que eu vim para cá
em busca de uma condição melhor a nível de segurança, até porque a nossa vida no Brasil não era ruim, era uma vida bem razoável, a gente viajava bem, tínhamos carros bons, tenho ainda a minha casa lá, tínhamos outra casa de aluguel, e, enfim, tínhamos uma vida razoável, mas não tinha segurança. Viemos para cá para procurar uma vida pelo menos igual e com mais segurança. Aconteceu? Em certa parte, sim, mas sempre com o dinheiro na risca, na conta. Tendo que trabalhar muito mais do que eu trabalhava no Brasil para conseguir manter mais ou menos o mesmo padrão. E pronto. O Uber, comprei o carro para trabalhar de Uber, comprei várias coisas para o carro para poder ajeitar e deixar da minha maneira, para eu trabalhar confortável, trabalhar da maneira que eu queria. Então, enfim, não rendeu. Hoje, infelizmente, há muitas pessoas que são de nacionalidades que não falam a língua portuguesa, que a cultura é totalmente diferente. Não vou citar nomes aqui, mas quem sabe a realidade daqui de Portugal sabe o que Portugal está enfrentando. Enfim, hoje acredito que 50% a 60% dos motoristas TVDE são dessas nacionalidades que não têm documentação. A grande maioria, se tem um ou outro que tem, é raro, mas eu nunca vi nenhum falando português. Ou seja, o primeiro quesito para tirar a certificação TVD é falar português e ter a documentação portuguesa. Então, o que acontece? As pessoas, os coiotes, por assim dizer, não sei qual o nome que eles dão aqui, mas enfim, trazem pessoas desses países para cá, pagando um exemplo. Suponhamos que no país deles eles ganham 50 cêntimos a hora. Aqui eles vão passar a ganhar €1, €1,5 a hora. Eles trabalham por horas. Então, um mesmo veículo, às vezes tem 2, 3 motoristas revezando. Já pegaram aqui um motorista dirigindo e outro no porta-mala dormindo. Já houve casos em Lisboa de motoristas dessas nacionalidades atacando as passageiras. E não foram só poucos casos, foram muitos casos que aconteceram. Enfim, é uma cultura muito diferente. Eu acho que o mínimo seria pelo menos fazer o processo que eu fiz. Eu cheguei aqui, eu não podia ser motorista TVD. Então, o que eu fiz? Primeiro passo, aplicar para minha documentação, trocar minha carta brasileira pela carta portuguesa. Depois de ter a carta portuguesa, fazer a inclusão do grupo 2, que é para transporte de passageiros. Depois disso, tive que fazer um curso TVDE, fiz exame psicotécnico, exame médico. Ou seja, eu fiz todos os passos que deve ser feito, até obter o meu cartão, o meu certificado TVDE, até conseguir organizar carro com seguro, tudo direitinho. Por que eu não consegui ficar? Porque essas pessoas que vêm assim, não tem, os carros rodam com seguro normal, rodam descaracterizado, simplesmente tem a aplicação e rodam. E a fiscalização, infelizmente, não sei se não vão atrás deles ou se não conseguem conter a quantidade. Não sei exatamente o que acontece, mas infelizmente acontece. Enfim, tentei as 3 vezes ir para o Uber. No final das contas, para mim não rende. Para mim tem que render uma qualidade de vida com a família, as horas trabalhadas, eu não me importo de trabalhar 10 horas no dia, 12 horas no dia, não tem problema. Desde que chega no final de semana, eu tenho tempo para ir para a igreja, para sair da igreja e ir para um shopping com a minha família e ter dinheiro para poder suprir tudo isso. No Uber não deu. Para mim, não deu. Pode ter pessoas que ganham rios de dinheiro aí, porque eu vejo muitos influenciadores que têm empresas de aluguel de carro, que têm empresas que alugam slot, não sei o que, e colocam uma coisa que a pessoa fica rica. Eu não fiquei. Pode ser que eu não trabalhe da maneira correta, pode ser que o fantástico mundo de Bob deles não se aplicou para mim. O que foi, não sei. Sei que não deu certo. E tentei por várias vezes, e tentei de várias maneiras diferentes. Tentei sair do carro a gasóleo, que é o meu, com o meu carro na garagem, pagando parcela do meu carro, eu fui alugar um carro elétrico para ver se melhorava. Não teve diferença. No final das contas, o rendimento era igual. Então, pronto. E hoje, o que eu estou fazendo? Voltei para a eletricidade de vez. Já tinha algumas ferramentas que eu já tinha comprado, adquirido ao longo da minha vinda para cá. Algumas coisas do Brasil, nas idas e vindas de pessoas da família, de amigos, eu fui trazendo algumas coisas, então já tinha muitas coisas que me acompanham desde os Estados Unidos, meus kits de parafusadeiras e chave de impacto, essas coisas.
desde o Brasil, desde os Estados Unidos, foi para o Brasil, do Brasil trouxe para cá e, enfim, fui adquirindo minhas ferramentas, minhas coisas, fazendo indicação, anúncios, comecei a instalar carregador de veículos elétricos com a ajuda dos grupos que eu estou. Algumas indicações de amigos TVDE, fui trabalhando com instalações de quadros elétricos, remodelações, fiz obra de pladur, esqueleto das casas, né, a parte metálica, enfim, fui fazendo várias coisas da remodelação até realmente me organizar na eletricidade, comprar tudo que eu precisava. E, por fim, comprei uma carrinho, uma Fiat Doblò. Uma Doblò Cargo 2005 que eu comprei. Vou fazer um vídeo posterior a esse apresentando ela. Ainda não está tudo pronto, tudo da maneira que eu queria. Ainda faltam algumas coisas, ainda tem algumas ferramentas que eu quero adquirir. Ainda não me fizeram falta, por isso ainda não comprei. Mas eu quero ter, como eu tinha no Brasil, compressor. Eu tinha lá na minha oficina também, tinha inversor de solda. Tem várias ferramentas que eu ainda quero comprar, mas como ainda não teve necessidade de eu usar elas, quando tiver necessidade eu compro e é mais uma ferramenta que eu vou ter. Enfim, hoje estou trabalhando assim, trabalho com atendimentos 24 horas, então meus clientes têm meu telefone e eu tenho alguns anúncios na internet de eletricista 24 horas. Me chamam às vezes às 2 da manhã, me chamam às vezes às 5 da manhã, que é quando tá abrindo os cafés, as confeitarias. 4, 5 da manhã, na hora que começa a ligar os fornos, telefone, tá sem energia, pegou fogo no quadro. E eu vou para lá, faço o meu trabalho. Eu trabalho com serviços emergenciais, ou seja, eu tenho praticamente tudo que eu preciso dentro do carro, a não ser que sejam muitos cabos, ou cabos de bitola muito grossa, ou uma grande quantidade. Mas eu sempre tenho ali uns 50 metros de cada cabo no carro, disjuntores, diferenciais, barramentos, enfim, quadro elétrico. Eu tenho alguns quadros elétricos no carro. Me gera um custo, sim, mas eu tenho sempre o básico que eu preciso ali para chegar e resolver. Porque a gente perde muito tempo e muitos clientes já entenderam isso. Às vezes a gente cobra um valor um pouco mais elevado do que um pedreiricista faz. Porque tem muitos remodeladores aí, muitos pedreiros, muito trolha, que chegam ali, não, eu sei ligar uma lâmpada, eu sei trocar um interruptor, eu sei trocar uma tomada. Ok. Agora, tem um curto-circuito num quadro elétrico. Ele vai resolver? Se resolver, bem. Se resolver da maneira certa, bem. O grande problema é que muitas vezes resolve da maneira errada e passa ali 1, 2 dias, pega fogo no quadro. Eles me telefonam, eu tenho que ir lá e refazer tudo. E aí o orçamento fica mais caro. Enfim, é isso que eu estou fazendo hoje. Eu estou trabalhando na eletricidade, não pretendo sair, não pretendo voltar mais para a TVDE. Já fugiu aos meus olhos. Hoje tem uma quantidade exorbitante. Eu vi no jornal há poucos dias, tem 78 mil motoristas ativos em Portugal. Para a população de Portugal, gente, isso é muita gente, é muito motorista. E tenho colegas aí, tenho amigos que estão trabalhando e eu vejo a luta deles, porque não tem corrida. Quando eu comecei, tocava corrida de tarifa mínima, se eu não estiver enganado, estava à volta dos 3,90, 4 euros. Hoje tem corrida que toca a 2,10 euros. Já disseram, eu não vi tocando, mas já me disseram que já tocou corrida de 1,90 euro. Então, assim, quando começa o chamado mínimo de um Uber mais barato do que o transporte público, eu acho que já a mentalidade do TVDE, do Uber, já foi por água abaixo. Eu trabalhava com as duas plataformas, Bolt e Uber. Não me rendeu, não foi bom para mim. Parti para eletricidade. Deus tem abençoado, as coisas têm fluído. Espero que continue assim. Tenho sempre vários trabalhos. Inclusive está aqui um quadro que eu estava fazendo agora para medições, para identificação de curto-circuito e tudo. Tava montando aqui esse quadro, falei, eu vou gravar um vídeo. Tem muito tempo que a gente não posta, mas é porque realmente a correria sempre é muito grande, as contas não param de chegar e a gente tem que correr. Não deu de um lado, a gente tem que correr para outro, não tá dando daquele lado, a gente tá voltando para cá. Hoje a Débora tá estudando, ela tá fazendo um curso na área que ela quer realmente atuar, que é na área de estética.
e ela não tá trabalhando, ela tá fazendo somente o curso. E para piorar a situação, além de nesse momento só ter o meu rendimento aqui em casa, ela ainda quebrou o braço. Nós fizemos um passeio para a Serra da Estrela, ela e os meninos foram conhecer a neve. Até comecei a gravar alguma coisa e não vou nem soltar vídeo porque no início do passeio ainda ela escorregou, caiu e quebrou o pulso. Ela quebrou, acho que se eu não me engano foi do lado de cá, aqui. Ele partiu um pedacinho para cá e não foi fratura exposta, foi fratura interna. Mas deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui, que essa eu consigo só mostrar mais ou menos, porque eu não vou colocar isso também na edição. Mas, enfim. Aqui dá pra ver o osso dela partido. Aqui, ela já com o braço enfaixado. Eu vou mostrar rapidamente só pra... E aqui... isso. Exatamente, aqui é o osso quebrado. Conseguem ver essa ponta pra lá? Pronto, é isso. E a gente tava lá, eu, ela, as crianças, a gente divertindo, as crianças brincando, olha só. E pronto, graças a Deus não foi com as crianças, né? Isso já... Ó, deixa eu tampar aqui, isso aqui dá pra ver. E enfim, essa é a atualização, né, da nossa sumida. Muita coisa aconteceu, muita coisa de verdade, coisas boas, coisas ruins. Pessoas saíram da nossa vida, do nosso convívio, e foram retiradas por Deus, que eram pessoas que, querendo ou não, não estavam somando e acabava que ia sugando. Não somavam, mas sugavam. Então, quem não soma, subtrai. E essas pessoas é importante tirar. É importante afastar. Tomamos golpes, tivemos prejuízo financeiro, mas é onde eu falo, por trás de todo prejuízo financeiro, existe talvez um livramento espiritual. Então, assim, muita coisa, tanto que a Débora mesmo fala que ela pensa, ela entende que ela ter se machucado, a primeiro momento ela ficou muito frustrada, porque ela pensou que fosse ter que sair do curso e tudo, mas é como eu falei, imagine que a gente saísse mais tarde e tava um trânsito infernal para subir a serra, muito escorregadio. Às vezes foi um livramento de um acidente pior, né? Então, as minhas idas e vindas para Espanha e tudo, às vezes o Deus me incomodar de estar ali foi para evitar, porque eu chegava aqui muito cansado. 15 horas de condução direta. O pessoal que ia no carro, não, a gente vai te acompanhar. Nem saía de Barcelona, porque demora para sair de Barcelona. Nem saía de dentro de Barcelona, eles já estavam roncando dentro do carro. Então, assim, é pesado. Eu penso que tudo isso pode ter sido livramento. E hoje as coisas estão fluindo. Não tá mil maravilhas. Todo mundo tem problemas, todo mundo tem seus cansaços, as coisas. Mas, enfim, a eletricidade aqui, ela é muito boa. Ela tem me atendido bem. É uma área que eu gosto muito. Eu gosto de conduzir, gosto. Mas na eletricidade eu gosto mais de estar atuando. Tanto que tem aqui na mesa aqui embaixo, tem aqui as ferramentas que, mesmo quando eu estou em casa de folga, eu vou sempre trabalhando e fazendo alguma coisinha aqui, outra ali. E isso me deixa bem... Como que eu vou falar? Eu trabalho tranquilo, eu trabalho no que eu gosto, eu trabalho satisfeito. A palavra é essa. Vou fazer um vídeo agora, o próximo vídeo vai ser filmando o carro. Doblou. Eu acho que eu também não fiz vídeo do Ideia. Talvez eu faça um videozinho para vocês verem o carrinho dela. É um carrinho muito bonzinho. Tem a moto que, desde que eu vim de Lisboa, ela tá na garagem, que eu não uso. Ela tá com 4.000 quilômetros. Até se alguém quiser comprar, ela tá à venda. Chama a gente aí. E é uma moto 125 cilindradas, dá pra fazer delivery, pode pegar autoestrada. Eu vim rodando de Lisboa pra cá nela. E ela é estilo Vespinha, ela é uma moto mais... estilo clássica. Apesar de ser uma moto 2023, ela não é uma moto velha. É uma moto nova com estilo retrô. Eu não vou colocar a foto dela aí, mas eu consigo mostrar para vocês o modelo dela. Isso aqui foi na loja o dia que a gente pegou ela. Ela é 125 cilindradas, tem carregador
é USB para o telefone, manual, cópia de chave. Tem 4.000 quilômetros, é uma moto nova. E tá ali porque eu e a Débora e os meninos, a gente não tem como andar só nós dois ou andar só um. Então, para que sempre a gente tem que, quando sai, tem que levar os meninos para escola ou buscar ou fazer alguma coisa. Quando eu comprei ela, realmente o meu intuito era fazer delivery. Visto que eu pensava que ia demorar muito até conseguir comprar um carro para TVDE, alguma coisa do gênero, ou que fosse muito mais complicado virar TVDE, e acabou que o meu cadastro para estafeta nunca saiu e saiu do TVDE. Então a moto ficou aí parada, eu nunca cheguei a usar ela para trabalhar. E é isso. O vídeo já tá muito grande, 45 minutos. Espero que vocês tenham gostado aí de saber como que as coisas estão, ok? Europa não é fácil. Imigrar não é fácil. E não é para qualquer um. É algo que a pessoa tem que ter sangue no olho e vontade de vencer. Se você é uma pessoa muito família, muito caseira, que todo final de semana tem um churrasco, uma festa, fique por aí, não invente de imigrar. Imigrar é para realmente alguém que só você e a sua família se bastem. Se vier o homem na frente ou se vier a mulher na frente, o mais rápido possível traga o resto da família. Não fique sem a sua família. Não fique sem a sua família. É muito ruim. Não é uma experiência bacana. Eu fiquei 45 dias e foi muito desgastante para mim, de certa forma. É muito, muito, muito ruim. E acaba que se você vai ficando longe da família, você vai acostumando. Depois de um certo tempo eu sei que você até acostuma, mas eu não... Em 45 dias eu só aumentava a saudade da Débora, dos meninos, e eu não queria ficar mais sozinho, eles vieram logo. Então, se for emigrar, faça o possível para a família ir toda junta, é muito melhor. O apoio que um dá pro outro é muito bom, principalmente no começo. Mas uma coisa eu posso dizer, imigrar não é para qualquer um. Pessoas da minha família vieram para cá, a gente pagou, a gente fez da tripa coração, gastou todo o dinheiro da nossa reserva e as pessoas simplesmente falam, vamos embora. Um trabalhou comigo 2 dias, o outro trabalhou, acho que foi 2 ou 3 dias aí fora, numa lavanderia, que era até não é um serviço tão pesado. Mas enfim, imigrar não é para qualquer um. Quando você chega sem documentos, tem que pegar os trabalhos um pouco mais pesados. Por mais que a pessoa foi trabalhar comigo de ajudante só para puxar fio, ainda não deu conta. Então, assim, quando chega por aí, a gente entende que realmente deixa de ser alguém que soma para ser um peso e fica mal. No mais é isso, eu vou fazer o próximo vídeo mostrando como que é a Doblô, mais ou menos como que eu trabalho, meu dia a dia. E não sei se eu vou criar um outro canal, em princípio não, mas talvez eu crie um canal só dos trabalhos de eletricidade. Por quê? Porque aqui é mais a rotina de família, os meninos, a Débora, eu. A gente fala às vezes alguma coisa ou outra de trabalho, mas esse seria um canal mais familiar. Se eu for fazer vídeos focados mesmo na eletricidade, talvez eu crie outro canal. Mas pra já eu não ando tendo tempo de começar tudo do zero. E eu vou postando algumas coisas aqui. Se eu ver que realmente vai ter muita visualização ou que tá tomando muito espaço desse canal, aí eu tento dividir e passo a postar em outro canal. Mas se eu passar, eu vou deixar eu vou alterar as legendas aí embaixo, as descrições com link, ok? No mais é isso. Fiquem todos com Deus. Um abraço da família Tavares pelo mundo. E até o próximo vídeo.